Senhores deputados, senhoras deputadas, veja, eu queria aqui, não só na qualidade parlamentar, mas de quem milita há muitos anos em prol dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Indiscutivelmente, a extrema pobreza e a pobreza na infância são das maiores violações cometidas contra a infância cearense. O Brasil tem 17 milhões de crianças vivendo na pobreza, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, vivendo na pobreza e na extrema pobreza. O conceito de extrema pobreza é quando aquela criança vive numa família cuja renda mensal per capita é de até 1/4 do salário mínimo, algo como R$ 280 hoje. A pobreza é até meio salário mínimo per capita. Veja, 17 milhões de crianças no Brasil hoje vivem nesta condição. 17 milhões de crianças no Brasil vivem em condição de pobreza ou extrema pobreza. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 17 milhões de crianças na pobreza e na extrema pobreza. Isso por si só seria um escândalo. Escândalo maior é o fato de que 1.200.000 crianças são cearenses. O Ceará, 40% das crianças brasileiras estão na pobreza ou extrema pobreza. No caso cearense, 62% das crianças cearenses estão em pobreza e extrema pobreza. Portanto, são crianças que vivem a primeira infância, vivem o início da adolescência, deputada Beth Rose, com extremos constrangimentos e limitações. Uma sociedade que, portanto, as priva, desde a primeira infância, de direitos fundamentais. Portanto, é óbvio que esse é um desafio gigantesco. O Ceará tinha, na década de 90, 2 milhões de crianças em pobreza e extrema pobreza. Hoje temos 1.200.000. Houve, sem dúvida alguma, de 90 para cá, uma redução substantiva, mas ainda é desafiadora. Daí a necessidade de implementarmos todas as medidas necessárias para a superação da pobreza e da extrema pobreza. E isso só se fará com medidas efetivas para a inclusão laboral, para a distribuição da riqueza, acesso a meios produtivos, acesso à terra, à qualificação profissional e, sem dúvida alguma, os programas de transferência de renda mediante condicionalidades cumprem um papel fundamental. São imprescindíveis. Sozinhos não serão capazes, mas são fundamentais. Eu sou profissional, eu sou analista de políticas sociais, concursado. Eu estou lotado na alta complexidade da proteção social especial. Eu tenho orgulho de ser trabalhador do sistema de proteção social deste país. Fiz concurso para isso. E sei da importância dos programas de transferência de renda mediante condicionalidades. Estou afastado para minha condição de parlamentar, mas nunca abandonarei esta convicção da necessidade de fortalecer a proteção social básica, a proteção social especial e os benefícios, dentre estes, as transferências de renda mediante condicionalidades. E que condicionalidades são essas que podem, inclusive, estar conjugadas à inclusão laboral, à qualificação? Veja, o nosso Comitê de Prevenção aos Homicídios na Adolescência diagnosticou algo que é evidente. Se não cuidarmos das cuidadoras, nós estaremos determinando um futuro de negação, de privação e de violência às crianças e adolescentes. 55% dos adolescentes mortos em 2015 e 2016 eram filhos de mães que foram mães ainda muito jovens e que não tiveram, sobretudo adolescentes, que não tiveram apoio no seu período gestacional e logo na sequência, na primeira infância dos seus filhos. Portanto, eu queria agradecer a emenda do deputado Roberto Mesquita e queria também dizer, ele melhorou muito a capacidade de governança do programa. Veja,
melhorou a capacidade de governança porque ele trouxe mecanismos de monitoramento permanente através da Comissão de Infância da Casa, presidida pela deputada Beth Rose hoje, da qual eu sou titular, membro titular. E ele melhorou quando ele cria um comitê de governança intersecretaria. Portanto, desse ponto de vista, o programa melhora a sua capacidade de governança com a emenda do deputado Roberto Mesquita. Eu também fiz uma emenda no sentido de melhorar a participação popular, colocando que os critérios do programa devem ter a participação popular ampla, inclusive do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, porque não se poderia pensar um programa de combate à extrema pobreza passando ao largo do Conselho dos Direitos da Criança, deputada Beth Rose. Portanto, eu fiz uma emenda no sentido de trazer o Conselho dos Direitos da Criança para dentro do programa de combate à extrema pobreza. E mais que isso, eu fiz uma emenda no sentido de que o programa ele conjugue as suas metas às metas do Plano Estadual de Educação. Uma das melhores formas de superarmos a pobreza e a extrema pobreza é permitindo aquilo que ainda nos anos 50 a Unesco dizia: 8 anos de 8 horas. A educação básica deveria ter 8 anos de 8 horas. Sequer isso nós conseguimos ainda, 8 anos de 8 horas. Por isso que eu também coloquei uma emenda no sentido, e espero que ela seja aprovada, no sentido de que o Plano Estadual de Educação, deputado Evandro Leitão, ele seja um dos instrumentos do combate à extrema pobreza. Nós temos... Se me permitir. Claro, pois não. 30 segundos. Essa mensagem, ela também contempla, o nobre deputado Renato, que por meio de parcerias, um dos objetivos, idealizar as ações específicas de combate à extrema pobreza infantil de forma integrada com os municípios cearenses, que poderão, por meio de parcerias, contribuir para o alcance de metas e objetivos do programa e incentivar o ensino infantil mediante o estímulo à oferta progressiva de creches e pré-escola, compreendendo esta ação como primordial para a superação do extrema pobreza. Justamente o que Vossa Excelência acabou de falar. E com a emenda que nós fizemos agora, né, que será aprovada consensualmente, haverá um diálogo entre este programa e o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação ele estabelece meta para 10 anos. Portanto, é necessário pensar a transferência de renda mediante condicionalidades, o sistema de governança, o sistema de informação, mas, sobretudo, um conjunto de políticas estruturais para vencermos de forma estrutural, repito, não apenas conjuntural, a extrema pobreza. Essa talvez seja a maior violação aos direitos humanos de crianças e adolescentes no Nordeste brasileiro. A extrema pobreza em que vivem crianças a sua primeira infância e o início da sua adolescência. Já foram 2 milhões de crianças cearenses em situação de pobreza e extrema pobreza na década de 90. Mas ainda temos a vergonhosa quantia de 1 milhão de crianças em pobreza e extrema pobreza. É muita gente. É muita gente que vai viver a sua infância na mais absoluta vulnerabilidade. Daí a necessidade de conjugarmos todos os esforços para a superação da pobreza e da extrema pobreza.